Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de Efésios capítulo 1, versículo 17. Peço ao Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Ouçamos o primeiro hino do culto de hoje. Ontem ele foi, hoje ele é. E eu convido para que nós façamos a nossa confissão de pecados. E hoje faço uso do hino Infinita Graça como nossa oração de confissão de pecados a Deus. Enquanto ouvimos este hino, cada um pensa na sua vida, nas coisas erradas que fez, naquilo que deixou de fazer de bom e pede em pensamento perdão a Deus. Ouçamos o hino e façamos individualmente a nossa oração. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu
coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, nós sabemos que Deus perdoa. E anuncio este perdão através das palavras de Tito, capítulo 2, versículo 14. Jesus se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Deus e que se dedica a fazer o bem. Assim, anuncio o perdão de Deus, em nome dele, ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Deus nosso Senhor, obrigado que Tu és o Deus amoroso e bondoso para conosco. Tu nos perdoas, a cada manhã Tu nos dás uma nova chance, nos orientas, nos dás a salvação por Jesus Cristo, nos dás tudo o que é necessário para vivermos. Assim nós queremos dizer-te que nós queremos servir-te todos os dias da nossa vida. Dá-nos o Teu Santo Espírito para nos orientar. Nós queremos pedir-te que também este momento de celebração possa ser abençoado por Ti. Fala ao nosso coração através da palavra bíblica e da meditação sobre esta palavra que iremos ouvir. Em nome de Cristo. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Canção do Cuidado. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida, sob a luz do teu olhar, sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Fonte eterna de amor, que
segurar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. E faço a leitura do texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão hoje. Na realidade são dois textos. Primeiro, Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, que diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E o segundo texto, Gálatas 5, 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Estas são as palavras de Deus para a nossa vida, e felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com elas. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, antes de falarmos especificamente do conteúdo do texto que nós acabamos de ler, precisamos esclarecer alguns termos usados nesses textos que nós acabamos de ler. No versículo 16 há o termo Espírito. O termo grego usado em Gálatas é pneuma, que significa literalmente respiração, movimento de ar, sopro, respiração, alma, espírito, espírito de vida, aquilo que dá vida ao corpo, ou seja, o espírito de vida que Deus soprou em nossas narinas quando nos criou. Há também no texto de Gálatas o termo carne. O termo grego aqui usado é sarkos, que em Paulo é frequentemente o instrumento voluntário do pecado, ou seja, a nossa natureza humana pecadora. Não quer aqui designar o nosso corpo físico, pés, mãos, ou então o nosso tórax, a nossa cabeça. Para designar o nosso corpo, os nossos braços, as pernas, o tórax, a cabeça, a Bíblia usa o termo grego soma, que significa corpo, o corpo de um ser humano ou de um animal. Neste texto que acabamos de ler, tanto Romanos como também o texto que acabamos de ler na carta de Gálatas,
esclarece a nós que nós temos uma escolha. Paulo quer nos chamar a atenção para isto. O nosso soma, quer dizer, o nosso corpo, ele vai ter o comportamento determinado pelo pneuma, ou seja, pelo espírito de vida nos dado por Deus, ou pelo sarcos, pela nossa carne ou nossa natureza humana pecadora. O texto de Romanos que acabamos de ler nos esclarece de forma clara o que significa ser guiado pelo Espírito da vida dado por Deus ou pela carne, pela natureza humana pecadora. Romanos capítulo 8, o versículo 6 especificamente diz: o pendor da carne, dos sarcos, dá para a morte, mas o do espírito, pneuma, para a vida e a paz. Esses dois textos nada mais fazem do que retomar o tema que já estava presente em toda a história do povo de Israel com Deus, que a partir de Jesus passou a ser a história do mundo com Deus, a nossa história com Deus, não somente do povo de Israel. É o tema da escolha entre seguir a Deus ou ao diabo. Essa questão é exposta de forma clara em Deuteronômio capítulo 30. Vê que proponho hoje, diz Deus, a vida e o bem, o mal e a morte. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, não quiseres dar ouvidos e fores seduzido, te inclinares a outros deuses, os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, morrerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, para que tu saibas que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nós, como evangélicos de confissão luterana, lembramos muitas vezes as reflexões e pensamentos de Martim Lutero sobre essa questão destes textos que acabamos de ler. Martim Lutero escreve: a vontade humana está parada como um cavalo entre dois cavaleiros. Se Deus monta nele, ele vai para onde Deus quer. Se o diabo monta nele, vai para onde o diabo quer. E esta escolha nos é colocada diariamente, a cada amanhecer, pois a carne, a nossa natureza humana pecadora, ela nos leva sempre para o caminho do mal e da morte. O diabo está à nossa volta dia após dia, nos trazendo tentações de todo tipo para nos levar para o caminho do mal e da morte, nos levar para longe de nosso Deus. O que cabe a nós?
resistir, permanecer firmes, permanecer fiéis ao nosso Deus. A cada manhã, quando eu acordar, fazer a oração: Deus, guarda-me do maligno neste dia, ajuda-me com o teu Santo Espírito, o Espírito de vida que tu me destes, para que eu possa fazer as escolhas corretas, ter as atitudes corretas, de acordo com a tua vontade, que eu siga o caminho da vida e não o da morte. O próprio apóstolo Paulo nos avisa em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E este alerta é feito para você e para mim. Estamos em pé, estamos firmes junto com Deus, mas cuidado, veja para que você não caia em tentação no caminho do mal, da morte, do pecado. E novamente o reformador Martinho Lutero nos diz: pensei que o velho homem, com sua natureza humana pecadora, tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Como disse há pouco, todos os dias precisamos frear a nossa natureza humana pecadora, a nossa carne, a nossa inclinação para o pecado e para a morte. Encerro as minhas palavras citando novamente Paulo em Gálatas e a palavra de Deus em Deuteronômio: andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Vê que proponho, diz Deus, a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de luz.
fazermos a nossa confissão de fé nas palavras do credo apostólico, e dizendo o credo apostólico, nós queremos hoje dizer, crendo, eu escolho o caminho do bem, da vida, o caminho de Deus, não o caminho do mal, do diabo e da morte. Nós juntos queremos dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E convido a todos para orarmos ao nosso Deus. Eu faço a oração e após a oração convido a cada um a orar comigo o Pai Nosso. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esses textos bíblicos que vêm a nós e que nos ensinam a estar alertas dia após dia para as tentações que nos cercam. O diabo, o mundo, o mal, dia após dia quer nos levar para longe de Ti. Dá-nos firmeza de fé. Dá que lembremos todos os dias que nosso corpo é templo do Teu Santo Espírito, o Espírito da vida que Tu colocastes em nós e que Tu queres que vivamos conforme o Espírito quer, fazendo o bem, obedecendo aos Teus mandamentos, seguindo o caminho que é do Teu agrado. Ajuda-nos, porque sozinhos somos fracos. E assim também nesta oração de intercessão colocamos diante de Ti as pessoas que sofrem em nosso meio, principalmente a situação de guerra que ainda existe em nosso mundo. Tantas pessoas sofrendo, tantas vidas ceifadas de forma violenta, e nós elevamos a Ti a nossa oração, para que as pessoas que são responsáveis para que a paz retorne, sejam tocadas por Teu Santo Espírito e possam dar fim a tanta violência. Assim também pedimos pelos que sofrem ao nosso redor por doenças, situações econômicas difíceis, por tantos outros sofrimentos que existem na nossa vida. Ajuda, carrega, coloca a Tua mão sobre cada pessoa que sofre, para que tenha coragem, para que tenha força para lutar, que a fé traga a esperança para dias melhores. Nós nos colocamos também nas Tuas mãos, sabedores de que Tu cuidas de nós, pois nós sabemos, Tu nos amas e queres o nosso bem. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre cada um de vós, fortaleça o vosso coração, a vossa fé, através do seu Santo Espírito, para que vós possais sempre escolher o caminho da vida, do bem
o caminho proposto por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje, que a luz de Cristo brilhe.